todo mundo. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converteu-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Glória, todo mundo! Foi na cruz, foi glória! Ei, glória, ouça a palavra de Deus, meu amigo! Os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Todo mundo! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eita, glória a Deus! Agora, meus amados irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante, que diz assim a preciosa palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos amigos, dos vizinhos, todos que estão nos ouvindo, de perto, de longe. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você, meu amigo, deve parar um instante para ouvir esta palavra tão maravilhosa e tão poderosa, que é a palavra de Deus. São Lucas 8, verso 4 em diante. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse Jesus por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junta do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinho, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: mestre, que parábola é esta? Meu Deus, verso 11 diz assim, Jesus vai explicar, ele diz: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus.
os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por alguns instantes, e no tempo da tentação eles se desviam. E a que caiu entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o povo de Deus, a tua igreja, está nas ruas, está na esquina da rua Coriolano Milhome com a Rio Branco, no Bacuri, Imperatriz do Maranhão. Senhor, eu quero te apresentar agora todas as pessoas, de perto ou de longe, ou mesmo aqueles que estão passando, mas estão ouvindo a tua santa e poderosa palavra. Eu te peço agora, meu Jesus, vai preparando esse coração, vai preparando essa mente agora, em nome de Jesus, para que eles possam parar por um instante para ouvir a pregação da tua palavra. Às vezes a gente para ouvir fofoca, a gente para ouvir uma piada, mas às vezes a gente não para ouvir a poderosa mensagem da palavra de Deus que está sendo pregada nas ruas, nos bairros, nas avenidas. A tua igreja está nas ruas neste sábado 20 de junho de 2026, em glória, para anunciar, meu Deus, a tua santa palavra, em nome de Jesus. Corações e mente, pare agora em nome de Jesus e ouçam a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, o semeador, ele pegou a semente e ele começou a semear, e ele mesmo disse: a semente é a palavra de Deus, a semente é a poderosa mensagem da palavra de Deus que foi semeada por Jesus Cristo em glória. E Jesus saiu pelas cidades, pelos povoados, pelas vilas, pelos vilarejos, anunciando a palavra, e muita gente se converteram, muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus Cristo, muita gente. Mas, como ele mesmo disse na sua palavra, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e as aves do céu a comeram. E os discípulos perguntaram e disseram: Senhor, nós não entendemos esta palavra. E Jesus disse: vocês vão entender agora. A que caiu na beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, e na hora que ele ouve a palavra, ele diz: é verdade, eu vou me converter. E aí ele se converte, mas na hora que ele sai, passa alguns segundos, a Bíblia diz que vem as aves do céu, que é comparado com Satanás, e tira a palavra do coração. E agora aquela pessoa que aceitou a Jesus, aquela pessoa que acreditou, daqui a pouco uma
semana, ele diz, eu não vou mais com esse negócio de ser crente não. Isso aí é conversa, eu não quero nem saber de evangelho, eu não quero saber desse negócio de igreja, é porque o diabo tirou a palavra que foi colocada no coração. Assim tem muita gente que já aceitou a Jesus Cristo, já cantou, já pregou, já foi até batizado nas águas, mas o diabo entrou no coração dele e tirou a palavra, e hoje ele não quer mais saber do evangelho, ele não quer mais saber da igreja. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, o semeador, glória, ainda está semeando a palavra. Hoje não é mais Jesus Cristo, hoje é a igreja, hoje é os pregadores, hoje é a Assembleia de Deus, palavra viva, em glória, que está nas ruas de Imperatriz, lançando a boa semente. Agora, no decorrer da história, em glória, muita gente já se converteu, muita gente já entregou a sua vida a Jesus Cristo, muita gente já se converteram, meus irmãos, e quando a semente cai em uma boa terra, em glória, não tem diabo que arranque, não tem luta, não tem provação, não tem cachaça, não tem jogo de baralho, não tem bebedeira que arranque essa palavra do coração. Eu quero lhe perguntar nessa noite, como é que está o teu coração? Lembra daquela semente, lembra daquele dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Cadê a palavra que tu recebeu? Cadê o teu coração? Como é que está o teu coração? Eu lembro-me no dia que eu ouvi a preciosa mensagem da palavra de Deus. Eu era um garoto, eu tinha 13 anos de idade, quando a palavra de Deus chegou ao meu coração, em glória. E agora, daqui a quase um mês, menos de um mês, vou completar 50 anos, em glória, aleluia, glória a Deus. E a palavra que caiu no meu coração, o diabo não arrancou, o demônio não arrancou a palavra do meu coração. A palavra frutificou, a palavra deu vida, assim como esses irmãos que aqui estão, aleluia. Só quem a palavra está no coração, levante a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e diga, o meu coração está cheio da palavra, eu estou cheio da palavra. O inimigo não arrancou, o inimigo não me tirou da presença do meu Deus. Eu continuo crente, eu continuo servindo a Deus. Meus irmãos e meus amigos, quando a semente cai em uma boa terra, o inimigo pode até lutar, pode vir as guerras, pode vir a tribulação. Eu sei que vocês conhecem a história de Roma, quando o evangelho, a boa semente, começou a crescer lá em Jerusalém, e muita gente foi sendo salva, muita gente foi se convertendo, e aí o imperador romano, ele ficou enraivado, ele ficou com raiva, e ele disse, eu vou mandar acabar com essa raça de crente, esse povo que anda pregando o evangelho aí, eu vou matar todos eles, eu vou queimar eles na fogueira, eu vou botar eles por leão comer, eu vou acabar com a raça dos crentes. Mas a semente que caiu em boa terra, não tem quem mate, não tem quem arranque. E a história diz que uma certa vez o imperador, com os seus funcionários lá na cidade de Roma, ele mandou os leões, ele mandou botar os leões para ficar com fome, e mandou prender muitos crentes, mandou prender pai, mãe, filho, e disse, eu quero ver se esse Jesus mora de verdade no coração desses crentes. E aí pegou uma família, pegou um pai com a sua esposa e seus filhos, e botaram ele lá na arena para ser comido pelos leões. E o imperador disse assim, olha, hoje os leões vão comer você, os leões vão comer
você, vai comer tua mulher, vai comer teus filhos. Os leões estão com fome, mas se você negar a Jesus Cristo, você vai viver. Mas se você não negar, se você continuar adorando a Jesus, hoje o leão vai comer você e a sua família. E diz a história que aquele pai de família, olhando para seus dois filhos, um casal de filho, um rapazinho e uma moça, aquele pai começou a chorar, as lágrimas descendo, aquele pai chorando, ele só pensando e vendo os leões comendo seu filho. Ele olhou para sua esposa, olhou para seus filhos e disse: minha esposa, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar de ver os leões comer você, comer os meus filhos. Eu não vou aguentar, eu vou me levantar daqui, eu vou negar a Jesus Cristo. A história diz que a mulher e os filhos olharam para aquele pai e disse para ele: não vamos negar a Jesus Cristo, nós não vamos negar a Jesus Cristo, pois ele está lá no céu nos aguardando. Na hora que os leões nos comerem, na hora que os leões nos matarem, nossas almas em glória chegará na presença de Deus. E foi o que aconteceu em glória. Saltaram os leões entraram na arena e devoraram aquela família, o sangue descendo, os leões mastigando, quebrando os ossos daquela família. Mas a semente do semeador caiu em uma boa terra. Uracandarama Xandaraia. Em glória, a história conta, a história do bispo de São Policarpo. Diz que pegaram aquele homem de Deus, levaram ele, enfiaram a madeira no chão e fizeram uma coivara de madeira em volta daquela estaca, e pegaram São Policarpo, e o imperador gritava e dizia: nega a Jesus Cristo, Policarpo. Se você não negar, nós vamos te amarrar nessa estaca e nós vamos botar fogo nessa lenha e tu vai morrer queimado ainda vivo. E os soldados foram para amarrar aquele homem de Deus, e ele disse: não precisa me amarrar não, pode deixar, eu vou subir no monte de madeira, eu vou subir no monte de lenha, não preciso me amarrar. Ele subiu em cima do monte de lenha, e o imperador gritava: nega Jesus Cristo. E o Policarpo gritou: bota fogo na lenha, pode acender a fogueira, mas eu não negarei o meu Jesus, eu não negarei o meu Jesus. Levante a mão, igreja, para glorificar o nome de Jesus. Levante a mão e vai dando glória a Deus. Há mais de 2000 anos a semente é semeada. Tem muita gente que odeia a igreja, há muita gente que não gosta dos crentes, mas não podem fazer nada, porque muita gente já se levantou para acabar com a igreja, para acabar com a pregação, para esses crentes parar de fazer barulho. Mas nós somos a igreja de Deus, nós somos os semeadores da palavra, os semeadores da palavra. Eis que o semeador saiu a semear a palavra. Urabacandaraba Xandaraia. Em glória. Tem gente que hoje, quando houve um culto, quando houve um pregador, ele tapa os ouvidos para não ouvir a palavra, para não ouvir o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é da luz, o evangelho é a semente da vida eterna.
eterna. É através do Evangelho que nós chegaremos ao céu de glória. Eu quero pedir os irmãos a ficarem de pé agora, em nome de Jesus Cristo. Alguns vão estender as mãos naquela direção, outros vão estender as mãos nessa direção, outros nessa direção, outros nessa direção. É a igreja de Deus, é o povo de Deus, é o semeador da palavra, é o semeador do Evangelho, é o semeador das boas novas. Nessa noite, meu Pai, a tua igreja está nas ruas, anunciando a palavra. Cada coração, cada mente que está ouvindo o Evangelho em glória, nós estamos te convidando. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a tua vida a Jesus Cristo hoje. Venha te converter hoje. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui em glória para abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, e nós queremos orar por alguém. Quero pedir aos irmãos aí para dar uma voltinha ali e convidar as pessoas. Vem agora em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Onde tiver uma pessoa, eu quero pedir ao irmão corajoso, aleluia, para ir lá e dizer: vamos aceitar Jesus Cristo. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de salvação. Hoje tu estás ouvindo a palavra, hoje é a palavra, hoje é noite da palavra, hoje é noite do Evangelho. O Evangelho está chegando no teu coração. Abre o teu coração agora e vem entregar a tua vida a Jesus. Vem entregar a tua vida a Jesus. Nós estamos te chamando. Seja uma criança, seja um jovem. Vamos lá, presbítero.